ser negro e ser LGBT assim, pra mim é muita resistência, porque a opressão vem de vários lados e constantemente. Demorou muito tempo para eu reconhecer isso, porque quando a gente é mais novo não tem tanta representatividade ao nosso redor e também não tem muito conteúdo que nos ensina o que é o racismo e como é ser gay. A gente fica assim meio desamparado, mas é resistência, dia a dia. Na sociedade onde nós vivemos, não existe só o preconceito entre as pessoas héteras, mas também entre as pessoas brancas que são da comunidade LGBT. Meio que padronizam o negro por ser o negro bem padrão, musculoso, bonito, boa pinta, e meio que discriminam o negro gordo, efeminado. Então, ser hoje para mim negro, gay, é muito mais difícil do que ser um homem branco gay. Senti falta de outras pessoas negras, porque até então, sim, eu tinha bastante contato com o pessoal LGBT, sempre tive, mas eu só via branco, sabe, no meu meio. E era muito difícil alguma pessoa negra participar do meu meio. E depois eu fui conhecendo outras pessoas e agora eu tenho um network muito grande. Eu gosto bastante de fazer amizade, independente dos gostos diferenciados que a pessoa tem. A opressão que eu sinto até hoje em alguns lugares e por eles são muitas. Primeiro que uma das feridas é a hipersexualização. Querendo ou não, o mundo é gay, o G. Eles acabam sendo cruéis porque eles pensam mais, muitos pensam mais no corpo da outra pessoa. E quando um corpo negro que é hipersexualizado tá lá, eles pensam mais em usá-lo do que querer ter afeto, sei lá, apresentar para os pais. Isso eles não, que eu vejo comigo e com muitas pessoas LGBTs negras, que a gente é muito usado. E isso acaba nos deixando muito feridos, porque às vezes a gente nem entende o porquê, quando a gente não sabe. A gente pensa, nossa, a gente é trocado tão fácil, nossa, ficou comigo naquele dia, falou que não queria nada sério, do nada apareceu num outro relacionamento, ou usando uma coisa que foi bastante constrangedora para mim, foi quando eu estudava História e um veterano meu, do meio, assim, uma pessoa branca, acho que ela usou muito do seu conhecimento e da sua posição para me abusar mentalmente, assim, abuso mental. E ela usou muito da militância para me deixar menos, sei lá, me inferiorizar de certa forma. E a pessoa apenas me usou para aquilo e me descartou. Aí ele fez isso com outro amigo meu, que é negro também, e descartou facilmente, usou das mesmas estratégias. E depois ele apareceu namorando outra pessoa branca. Assumiu a pessoa, sabe? E isso é muito frequente com a gente. Meu processo de aceitação foi um pouco complexo, porque hoje em dia eu me assumo como lésbica. E quando eu fui tentar me entender, eu me assumia como bissexual. E foi um processo bem difícil, porque durante essa escala eu tive um relacionamento, só que era um relacionamento com sexo oposto. E eu não consegui ir pra frente porque não era algo que eu queria pra minha vida. Então, infelizmente, eu tive que terminar. Mas eu tenho todo o carinho e respeito por ele até hoje, converso com ele normal. Foi meio que uma coisa que a gente meio que decidiu abrir o nosso relacionamento pra testar algumas coisas. A gente era liberal, era o meu primeiro relacionamento e provavelmente o dele também. Então a gente decidiu experimentar algumas coisas. Aí a gente falou, não, vamos ficar com 2 pessoas. Aí, nada mais certo, aí eu fico com 2 pessoas também.
tá, tudo tranquilo. Ele ficou com a menina e eu também teria de fazer o mesmo. Porém, eu tinha ficado com a menina e não estava encontrando o menino para ficar. Aí eu tive que ficar com outra menina, que foi aí que eu percebi. Aí eu comecei a meio que gostar dela e eu percebi que não era dele, sabe? Era mais dela que eu precisaria, ou que ela me entendia melhor. Ele fazia o papel dele tudo certo, mas eu me encontrava melhor no sexo oposto. Desde criança, né, a gente sempre sabe, mas a aceitação dos nossos familiares é um pouco, né, mais complicado. Então, assim, no início, eu me aceitava. A coisa que eu mais queria no mundo era me aceitar, né? E minha mãe um pouco que demorou, mas depois dela ficar pensando, e ela decidiu aceitar. Ela achou melhor aceitar do que ficar lutando contra o que ela mesma já sabia, como eu era, né? Mas a minha aceitação foi super tranquila. Depois meus familiares também foi muito bom. Hoje em dia é tudo tranquilo, tá bem, foi bem caminhado. Sim, né? A gente gosta, assim, eu nunca gostei de roupa masculina, essas coisas masculinas eu nunca gostei, nunca me senti bem. Eu não me sentia bem usando roupas masculinas. Então foi onde que eu gostava muito de uma roupa feminina ali, a outra ali. Então é onde que eu fui me descobrindo. E eu me sentia bem quando eu colocava roupa feminina. Sim, eu me sentia completa. Então é onde que, pra minha mãe, essa parte foi muito difícil. Mas depois ela aceitou e eu me aceitei mais ainda. Foi onde que eu fiquei muito feliz mesmo. Eu, como pessoa, sempre fui muito aberta para tudo, assim, para experiência. E muito curiosa também, então eu ia atrás, assim, queria descobrir e gostava muito de sentir sensações. Então, minha família nunca me bloqueou, meus amigos sempre também eram super abertos, sempre fui muito comunicativa. Então, eu fui indo atrás, sentindo, sabe, me descobri que eu posso, assim, me relacionar com pessoas de outro sexo, de outros gêneros, e enfim. Hoje é muito, assim, muito múltiplo, então eu acho que foi tranquilo, eu acho. Hoje em dia, assim, 2000 pra frente, né, que foi quando eu nasci, foi bem mais solto. Eu sempre andei em meio de pessoas como eu, sabe? Então, todo mundo sempre se aceitou, sempre, sabe, queria incluir pessoas novas e descobrir cada vez mais o que a gente tem dentro de si. Sempre mesmo. Então, foi bem tranquilo, acho que. É um processo muito, assim, você tem que lutar para você não deixar de ser quem você é. Então, por mais que tinha muita coisa ao meu redor falando, você tem que ser assim, 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 eu me olhava pra mim e falava, não, é isso que você quer, tudo bem, então seja isso, se mostre assim. E nunca tive oposição de ninguém, assim. Acho que todo mundo acho da hora, assim. E até eu acho da hora. No começo eu não entendia o que eu era. As pessoas entendiam, sabiam, falavam, de certa forma, na ofensa, me chamando de viado, isso, aquilo, ou às vezes me agredindo fisicamente. Por causa disso, mas eu não entendia o que eu era. E nesse processo foi sofrido porque foi muito sozinho. Só que teve um momento importante na minha vida, crucial, que eu sempre falo, que foi quando eu entrei pro Detroit, o grupo de dança que eu faço parte. Quando eu vi o Jean, que é o meu coreógrafo, e a Daiane dançando no palco, na frente das pessoas, se mostrando como era, a sua feminilidade. E eu me senti, naquela hora eu me senti pertencente. Eu vi que pessoas fodas são como eu, sabe? E eu me senti muito bem naquela hora e eu, assim, comecei um processo de aceitação, sabe? Eu tinha 16 anos, eu estava em casa e tudo mais. Eu comecei a sair com pessoas, tipo assim, comecei mesmo a sair com pessoas. Comecei a ver o que era, como era, mas só que eu
não me assumia pra ninguém ainda, aquela pessoa que não se assumia, ficava quieto, calado ali. Mas saía com outras pessoas, né? Essa é a verdade. Até chegar num dia onde pegou um celular meu, vi minhas conversas e tudo mais. Aí deu rolo, deu muita briga. Deu, tipo, por minha família ser muito religiosa, cristã, católica, eles não aceitaram muito bem essa questão. Assim, minha vida foi tipo, foi um pé de guerra. Foi expulso de casa mais de 3 vezes, 4, 5, até hoje sendo expulso, querendo ou não. Mas eu vejo que tudo aquilo que eu passei, querendo ou não, me deixou forte quem eu sou hoje. E mostrando para essas pessoas que, querendo ou não, tudo que elas fizeram comigo, eu vou estar do lado dela. Porque já é pela saúde dela, pelo amor dela, porque ela só não tá conseguindo ver o lado bom disso. Na minha família foi, assim, no começo foi difícil, porque eles são evangélicos e, querendo ou não, tem um pensamento, pra mim, meio antiquado sobre muitas coisas. Minha avó é assim, e até teve um momento que eu me assumi, né? Eu escrevi uma carta e saí de casa. Depois eu cheguei e minha mãe estava lá na sala. Aí foi sofrido, sabe? Porque teve uma fala da minha avó, nunca gostaria de falar isso, né? Mas tem uma fala da minha avó que ela chega pra mim e diz que preferia que eu tivesse morrido no parto da minha mãe, né? E isso me deixou muito marcado, sabe? Por ser vindo de uma pessoa que eu amo e que me criou, e foi bem difícil. Mas com o tempo eu fui ver que todo mundo tem um processo também, sabe? Porque ninguém sabe sobre. Assim, agora está vindo mais informações e pessoas mais velhas também têm, como eu já tenho ideia sobre as coisas, é difícil mudar. Na verdade, eu contei mais pra minha mãe, primeiro, que eu já tinha afeto com ela. O meu pai não mora comigo, então eu me sinto melhor falando com a minha mãe sobre alguns assuntos primeiro. E eu me assumi bissexual. Minha mãe tentou me proibir de sair com as amigas minhas. Ela ia confiscar meu celular tal horário para eu não conversar até tarde. Só que depois, no mesmo dia, na verdade, no mesmo dia ela falou assim, não, tá tudo bem, eu te amo da mesma forma. E se você é assim, tudo que eu posso fazer tá do seu lado. E isso é muito importante. Só que ficou mais complicado para ela, porque todo mundo tem essa cabeça de não, a bissexualidade é em cima do muro, sabe? Ou você gosta disso ou você gosta daquilo, não é. E então eu comecei a namorar um menino. E ela meio que falou, não, agora ela é hétero. E era só confusão na cabeça dela mesmo. Mas ao mesmo tempo eu terminei com o menino e ela me perguntou por que eu terminei com ele. Aí eu falei, mãe, eu não gosto mais dele. E ela perguntou, você gosta mais do outro lado? Aí eu falei, sim. E ficou por isso. Me senti mais aliviada quando falei isso pra ela. Olá, galera. Eu sou o Jean. E eu sou a Fran. E nós somos integrantes do coletivo Vozes Pretas. Bom, a gente veio falar um pouquinho sobre a nossa história, né, Jean? E vamos lá, papo reto. Como é que é pra você ser professor de dança, né, professor de hip hop? Como é que foi essa inclusão no meio? Pra você ser gay, negro, foi fácil? Olha, Fran, é uma história muito complicada, né? Porque desde criança a gente já aprende que tem que ter essa questão da masculinidade, porque o negro ele já vem com esse estereótipo de ser forte, viril, másculo, então é uma coisa complicada. E dentro do hip hop, isso é uma coisa que eu sofri um pouco por conta de ser gay, né? Quando eu comecei a dançar eu ainda não tinha me assumido ainda. E todos os lugares que eu ia tinha aquela questão de o hip hop é uma dança de homem, como que você dança, por que você tá dançando, pela forma de eu dançar, uma forma diferente, né?
de me expressar, então ficava todas aquelas questões. Até a questão do cabelo também, porque assim, eu sempre gostei de coisas diferentes, aí por conta de trabalho, às vezes tem que mudar, não pode ter um cabelo muito grande, não pode ter... Já aconteceu também, falando questão do cabelo, né, sobre... Eu tinha começado a usar o black e apareceu uma oportunidade de trabalho para professor de dança em uma escola aqui de Barretos. Não uma escola de dança mesmo, escola normal. E eu montei o currículo, né? Tinha um currículo bacana em relação às danças urbanas, hip hop. E levei, a moça me chamou, gostou do meu currículo e foi fazer a entrevista. Aí na entrevista ela falou assim, nossa, adorei. Só que aí ela colocou a questão do cabelo. Ela falou assim, só uma pergunta, se caso fosse preciso, você mudaria seu cabelo para estar trabalhando aqui? Porque eu sei que as crianças vão gostar e tal, mas acho que os pais não vão aceitar muito bem. Isso era 2014, eu acho. Assim, aí foi uma coisa que ficou, né? Eu não vou poder mudar o meu cabelo, porque essa é a minha personalidade. Então, foi um caminho muito longo, porque eu tinha duas opções. Ou construir um personagem que seria aceito pela sociedade, que poderia me abrir várias portas, só que aquilo não seria eu, por um todo. Então, é o que seria complicado, porque às vezes, vamos supor, eu construo esse personagem que está dentro dos padrões da sociedade, dentro do estereótipo do negro. Cabelo raspado, né? Postura, de se sentar, de se portar, e depois eu não ia poder fazer as coisas que eu gostava. Você, nossa, mas por que ele tá... por que ele tá de maquiagem? Por que ele mudou o cabelo? Porque ele não é assim. Esse não é... Então, eu venderia um produto e eu não poderia ser eu mesmo. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas tentam se encaixar num padrão da sociedade e isso acaba prejudicando elas, porque elas não conseguem ser elas mesmas. E vai gerando aquela coisa de solidão, angústia, que atrapalha muito. Eu vejo que você é um ser assim, de muita representatividade, ainda mais aqui em Barretos, porque acredito que a sua personalidade, sem dúvidas, abriu porta para outras pessoas, né? Esse seu jeito de ser, de falar, não, eu vou ser assim, ponto. Né? Eu vou me encaixar naquilo, eu vou me encaixar, mas eu vou me encaixar do meu jeito, né? Acho isso muito bacana. Sim. Questão de se falar da representatividade, porque eu ficava com isso na cabeça, essa dualidade de ser ou não ser. Tipo assim, eu vou ser eu mesmo ou eu vou ser aquilo que estão pedindo para eu ser. Não tem como construir um personagem. E é onde, quebrando essas barreiras do hip hop, de ser só para homem, num outro momento, uma pessoa que era do hip hop, assim, há muito tempo, que já tinha falado para mim essa questão, um evento que a gente tava, ela pegou e falou assim, olha, eu dancei lá uma música, acho que da Beyoncé, se eu não me engano, sempre, ever. Aí ela chegou em mim, pediu pra conversar e me pediu desculpas. Aí eu falei assim, mas pedindo desculpa por quê? Eu falei assim, porque eu sempre te julguei, né, pelo fato da sua sexualidade, de você ser do jeito que você é. E hoje eu parei pra ver você dançar e a sua dança, a sua arte, ela mudou, assim, a forma com que eu penso, né? A forma com que eu pensava sobre você. Então, assim, hoje eu consigo ver, a pessoa falando, hoje eu consigo ver que, independente da sua opção, o talento que você tem, a energia que você traz é tão positiva que não tem o porquê eu ter alguma coisa contra você. E isso pra mim foi muito gratificante, porque aí depois, quando eu vou dar aula em algum lugar, tem algum aluno que fala assim, nossa, eu me espelho em você. Aí a gente vê que vai transformando as outras coisas também. E sobre a questão da sua orientação sexual, você teve alguma dificuldade? Foi tranquilo esse processo de aceitação? Você sempre soube? Como é que foi, assim, contar para sua mãe, né, para a família, amigos? Olha, no fundo eu sempre soube, mas o processo de aceitação ele foi bem conturbado.
Porque eu já vinha com essa coisa na cabeça do estereótipo da sociedade. Então eu tinha medo de fazer alguma coisa que fosse deixar... que fosse deixar minha mãe magoada, no caso, né? Então eu ficava com aquilo na cabeça, que eu não poderia fazer aquilo, que era errado. E aí eu acabava magoando ela de alguma forma. Para os meus amigos, eu nunca cheguei e falei assim, gente, oi, eu sou gay, né? Ai, tudo bom? Né? Às vezes eu até brincava assim, gente, tem uma confissão pra fazer, eu sou gay. O pessoal, tá, que legal. Mas, e nem pra minha família no geral, né? Vocês vão estar vendo isso agora. Mas, porque eu não sentia necessidade. A criação que eu dentro da minha família, da minha casa, eu podia dançar, eu podia ter os trejeitos, eu podia fazer tudo e tudo era normal. Então, quando eu me introduzi na sociedade, foi um choque, porque o que era normal pra mim dentro de casa, na sociedade não era. Então, eu fiquei assim, gente, agora, como que vai? Aí, o processo de aceitação, quando eu falei assim, eu sou gay, eu tinha 16 anos, pra mim, que eu me aceitei. Mas quando eu fui me assumir pra minha mãe, no caso, eu tinha 21 anos. Então, assim, tipo assim, eu passei por um processo muito complexo. A aceitação dela foi muito bacana. E eu sabia que eu já tinha o apoio da família. Só que, tipo, olha, esperar aí 5 anos pra poder se assumir, pra poder... né, poder falar, é difícil. Bom, vamos falar um pouquinho dessa questão do orgulho, né? Já tem 50 anos aí que a gente tá na luta, não só 50 anos, né? Porque... Vem de muito antes. De muito antes, né? E... Mas pra se ter o conhecimento, o reconhecimento da luta foi, né? Exatamente. E tudo começou lá nos Estados Unidos, né? A gente vê que como... coisas que acontecem fora do país têm uma certa repercussão, ainda bem que são positivas, né? Sim. A questão do manifesto antirracista e agora também dessa questão do orgulho LGBT. E tudo começou lá, né? A revolta de Stonewall. Isso. Em 28 de junho de 69 teve a revolta, né? Que inclusive tem um documentário muito bacana que tá no YouTube. Tem um filme também relacionado a isso. E o que é bacana de se ver, porque o documentário ele trata a história como um todo no real. O filme ele apresenta a história só que de uma forma modificada. Então é interessante que as pessoas vejam o documentário para que elas entendam realmente quem são as pessoas, as referências. Até porque também no documentário eles apresentam com pessoas que viveram naquela época, né? Sim. Retratando os policiais, essa questão da repressão dos policiais em relação às pessoas homossexuais, né? E também retrata até a questão de a homossexualidade ser tratada como uma doença. Não tem muitos anos que a gente conseguiu essa conquista de sair desse âmbito de ser considerado a homossexualidade, ser considerado como uma doença. É importante a gente ressaltar também que aqui no Brasil é bem complicado, né, a vivência das pessoas que são LGBT. Né? Sim. As estatísticas mostram que o Brasil está, assim, entre um dos países que mais mata. Pessoa da comunidade LGBT. Então, assim, por ser negro, a gente já tem uma outra carga, né? Aí já entra a questão de ser LGBT. Então, parece que são 2 medos que a pessoa carrega pra ela, de morrer. A cada 1 hora, um LGBT é morto no Brasil. E sobre a questão da vivência também, né? Eu não tenho muita propriedade de fala, porque... né, mas a vivência das pessoas que são transexuais, transgêneros, são sempre marginalizados na sociedade. Então, é por isso que eu sempre penso, né? A gente tem que ter respeito, porque a nossa ignorância, a nossa intolerância interrompe sonhos. Bastante. Eu acho que essa questão que você falou da marginalização, às vezes no âmbito escolar, a pessoa deixa de estudar, porque ali ela já sofre um preconceito dentro da família. Não é acolhido, né? Não tem o acolhimento. Aí já sofre no mercado de trabalho também. Né? Então, assim, para conseguir emprego, fica bem complicado. E você, Franciele, assim, como que foi a questão da sua aceitação dentro do mundo LGBT? Como que foi? Olha,
como eu tava conversando com a Thaisa, né, que ela até mencionou que ela teve, tipo, uma dupla revelação. Eu acredito que eu também tive essa dupla, sabe? Porque isso foi algo que eu sempre soube. Assim, sempre sabia que eu gostava do sexo oposto, mas eu ficava um pouco meio restrita a isso. E tentei realmente não falar, não, peraí, vamos ver se tá certo, vou me forçar isso aqui. Depois de um tempo que eu comecei a ficar com garotas, né, eu percebi que o motivo de eu não me relacionar com meninos era porque eu tinha um conflito interno com eles e aí eu ficava tipo, não quero. Mas não era porque eu realmente não queria, porque a atração sempre esteve ali. E depois de um tempo, né, até quando eu me assumi pra minha mãe, foi bem complicado pra ela. Acredito que é bastante pra todas as mães, né, fica um pouco meio tipo, peraí, meu filho é homossexual. Eu me assumi como lésbica. E ela ficava tipo, não, mas peraí, você é lésbica ou você é hétero? Porque às vezes eu ficava com uma menina e depois eu ficava com uma menina, aí uma confusão na cabeça dela e ela ficava assim, não, você decide, ou você fica com menina ou você fica com menina, os dois não vai rolar. Só que pra mim, aquilo na minha mente era uma coisa assim, tão, sabe, tipo, não, por que eu tenho que escolher com quem que eu vou ficar? Sabe, eu quero ficar com todo mundo. Eu quero ficar com todo mundo. E aí, depois que eu me assumi como lésbica, né, comecei a pensar, estudar um pouco mais e eu falei assim, não, peraí, eu acho que eu não tô me encaixando no lugar certo. E aí eu me descobri como pansexual. E uma coisa importante pontuar sobre a pansexualidade é que tem muitas pessoas que têm preconceito com isso, né? Acredita que a pessoa pan, ela sente atração por coisas, objetos, animais, e o rolê não é bem esse não, né? Tem muitas coisas, muitas histórias que as pessoas contam. Não tem nada a ver com falta isso. De conhecimento. Exatamente. E a pessoa pansexual é assim como as outras orientações sexuais, que ela sente atração por pessoa. Uma pessoa capaz, né, de consentir em ter uma relação. Mas é basicamente isso, sabe? Eu me descobri, já tem uns 2 anos aí que eu era pansexual e eu fico maravilhada, porque, assim, o meu gostar não se restringe ao gênero ou à orientação sexual, mas sim ao que a pessoa é, sabe? A personalidade dela. E, basicamente, é isso. Que eu tava em casa, aí minha mãe pegou meu celular de novo, minha familiar, minha mãe, meu pai, pegaram meu celular e viram conversas minhas com outras pessoas. Nisso, rolou uma briga entre eu, minha mãe e meu pai, tudo ali, de mão, soco, todo mundo brigando, e eu peguei minhas coisas e saí. Nisso, eu estudava na ITEC na época. Eu acho que eu estava no 3º ano, nisso eu tinha sumido, tipo, meio que sumido assim. Eu saí da casa da minha mãe, mas eu não tinha sumido. Tinha uma amiga minha que ela me ajudou, a Giovana Varotti, um beijo, garota, que ela me ajudou. Ela conversou com a mãe dela para deixar ver se eu podia ficar um pouco na casa dela, porque eu estava na rua, estava na minha avó. E ela não queria que eu ficasse, tipo, em lugar nenhum. Ela queria que eu voltasse, mas eu não queria voltar para aquilo que estava acontecendo. Aí eu fiquei, tipo, num alojamento onde, tipo, era meio que uma pousadinha, onde morava várias gente, meio que um cortiço, isso. Um cortiço, tinha um tanque ali, alguma coisa assim. Eu fiquei lá por 2 noites. Nisso, todo mundo ficava perguntando por mim onde eu tava e se eu tava bem, porque a história tinha crescido muito, bafafá entre a minha família e tudo mais. Aí eu voltei pra escola, acho que eu não fui uma semana pra escola. Aí ela do nada ela apareceu lá. Eu fiquei, tipo, muito assustado, eu achei que ela ia me bater lá no meio das pessoas. Mas ela chegou, meio que uma mãe, sabe aquelas mães narcisistas que a mãe é sempre endeusada, a mãe é sempre a Virgem Maria, assim. Eu respeito muito as mães e eu também considero isso muito, mas existem mães que
o tanto que ela teve o medo de me proteger, de querer me proteger, fez com que o tanto que ela me protegeu me machucasse por dentro. Muito. Mas eu não tenho mágoa dela. E sim, eu tenho uma admiração, mas não uma admiração pelo meu opressor, mas uma admiração por quem ela é, por qual motivo ela fez isso. E se ela não tivesse feito isso, quem eu seria hoje em dia? Hoje em dia eu não seria quem eu sou hoje, vindo aqui falar assim, abertamente, eu acho. Não por ser LGBT, por ser negra, na verdade. Que eu tava na casa da irmã de uma amiga minha e a gente tava brincando com a sobrinha dela. Eu não sei o que aconteceu. Acho que ela ficou meio que irritada. Aí no que ela ficou irritada, ela olhou pra mim e me chamou de macaco. E eu, toda inocente, nem falei nada. Só que minha amiga tava do meu lado. Aí ela perguntou, nossa, mas o que você falou? Por que você falou isso pra ela? E logo já chamou a mãe dela já corrigiu. A menina chorou, claro, mas ficou tudo bem. Agora ela sabe. Entende? Eu sinto que falta isso nos pais, sabe? Que às vezes vem de casa, sabe? A pessoa não conversa sobre, aí quando o filho faz errado, eles têm que corrigir ou tem que estar lá para conversar, para entender o ponto de vista, para ele pelo menos respeitar, sabe? Mesmo que ele não goste. E na escola, olha, eu vou te falar uma coisa que seja, foi um pouco difícil, mas é que na verdade, quando eu entrei na escola, eu parei um tempo. Eu me vesti de homem, aí depois eu parei de estudar. Aí eu voltei, eu já estava transformando. E eu era a única da escola inteira. Eu era a única. Na minha sala, eu era a única. No início sempre tinha umas piadinhas ali, mas a gente debatia, né? Porque a gente não pode abaixar a cabeça, não. E eu debatia mesmo. Aí foi onde que eles foram colocando um pouco mais de... Não é respeito, né? Mas não ficar discriminando. Aí todo mundo aí pegou, começou a conversar, sabe? Brincava, mas eu batia de frente mesmo, não tava nem vendo. Não pode deixar, porque é aí que eles fazem mesmo. Porque se ficar quieto, é aí que faz bullying. E isso não é legal. Tinha uma diretora minha, da escola que eu estudava, que ela super, sabe, acolhedora, conversava também sobre isso, gostava muito, sabe? Mas sempre tinha alguns que eram meio, né? Dependendo de uma sociedade onde eu vejo que tem opressão, que tem guerra entre héteros, gays, bis, essas coisas assim, eu vou me sentir um pouco oprimido, um olhar diferente. Porque querendo ou não, as pessoas elas julgam de um lado e ao mesmo tempo julgam do outro. É sempre um julgando o outro e nunca é alguém ajudando o outro, assim. A gente sente, querendo ou não, sempre tem um preconceito, né? Às vezes a gente não vê na hora, mas por costa muita gente fala. Mas é isso que a gente tenta, né? Trazer para o mundo, para essa aceitação, que nós todos somos iguais, né? E é onde que mais tem muita discriminação mesmo. Quando a gente tem uma personalidade muito forte, uma identidade, assim, que a gente assume para nós mesmos, sabe? Aquilo assusta as outras pessoas. Assusta sim, né? Algumas assustam, algumas atrai e tudo mais. Mas para as pessoas que talvez me julgassem por alguma coisa, eu diria, sei lá, para elas olharem para si mesma e olharem para a diversidade, sabe? E aprender comigo, não talvez querer se opor a mim, sabe? Bem assim. Mas eu gostaria de falar para essas pessoas que elas não precisam nos olhar assim, que a gente é humano como você é, a gente tem nossos direitos, a gente paga imposto, a gente faz isso e aquilo, a gente é carne. E o seu olhar às vezes é tão assim, cruel com a gente, porque às vezes uma pessoa pode não ter receber tanto amor. E às vezes esse olhar para essa pessoa pode ser tão crucial, sabe? Para ela, pode destroçar tanta pessoa. E a gente tem que cuidar
vocês têm que cuidar mais do olhar de vocês. Não é só do olhar externo, é do olhar interno também. Porque quem é vocês para dizer como a gente deve agir, como a gente deve ser? E eu diria uma frase de um compadre meu que eu sempre ouço, que eu sempre ouvi. Eu não dou a liberdade dos meus inimigos me enfrentarem. Eu não dou a liberdade dos meus inimigos me enfrentarem. Então, para as pessoas, eu desejo amor para elas, paz no coração delas, que elas tentem melhorar, para que terminem a vida delas não fúteis, não ignorantes, não mesquinhas, e que ela veja amor nas coisas, não só em uma relação heterossexual, mas sim uma relação homossexual, uma relação bi, trans, drag e tudo mais. Vejam amor em tudo. Paciência. Paciência, que a gente não vai deixar de ser o que é pelo que as pessoas pensam. Então eu acho que é a minha mensagem, não deixar de ser o que você é pelo que as pessoas pensam. Eu acho que isso é importante. Paciência. Nós sempre estivemos aqui, sempre estaremos. Então, o mínimo que a gente pede é respeito, porque somos pessoas.